Roda Viva, que só roda pra canhota, programa que praticamente não tem audiência, só quando tem um bafafá, vai abobado, falar uma porcaria, que aí repercute, que é o caso Tony Belotto, que guitarrista, bem mais ou menos, da banda Titãs, que já foi uma banda legal, acho que não existe mais. Se existe, ficou irrelevante, até por causa de pensamentos desses caras. Esse cara que tu vai ver que tá com uma aparência, um velho, né? Envelheceu, cabeça ruim, cara totalmente desatualizado, um cara que tem ou uma fonte de informação péssima ou mau caratismo. Um cara com a compreensão de vida totalmente deturpada, cara totalmente militante, que são esses caras daí, cabeça dura, burros, pelo pedaço que eu vi, né? Se não for isso, eu vou pedir desculpas, tá? Mas eu vi um pedaço que ele fala do Roger e do Lobão, quando o Lobão era picadura, não esse brocha que ele é agora, né? Vacilão, cara sem personalidade, que estava de um lado, depois sai, é arregão, mas vamos ver. Eu sei que ele saiu de um câncer, alguma coisa assim, então vamos dar um desconto pro sujeito aí. O cara que sai de uma batalha contra o câncer não fica impune. Mas ele já antes do câncer já era ideias bem ruins. Vamos ver, fala aí o dinossauro, cabeça de dinossauro. Eu vejo, bom, você tem posturas, posicionamentos políticos muito claros. Ih, péssimos. Você atendeu rapidamente o convite lá para participar do comício no Rio de Janeiro contra a anistia aos Sim. golpistas. Quer dizer, você, Já começou no mal, né? passado, o posicionamento A político, cara do cara. obviamente, era muito claro e num país dividido, contra e a favor da ditadura, se é que alguém era a favor, né? Então, mas hoje em dia nós vivemos os tempos do cancelamento. Sim. Hoje o preço político desses teus posicionamentos tão claros, como é que você Cara, lida com eu isso? tô assim ainda mais radicalmente de esquerda até do que eu era no início, né? Não Porque falei que ele é burro? O cara para chegar agora e dizer que está mais radicalmente. Isso é de quando? É agora, 6 de julho. Burro. O mundo inteiro largando mão disso. A América do Sul toda virando. Se o cara se orgulha em dizer isso, é porque ele é muito burro. Foi afetado por alguma coisa. Vamos tentar entender. Fala, burro. todos nós os Titãs, eu acho que a nossa geração do rock toda, Não, vivemos senhor. grande parte da infância e da adolescência na ditadura. E a ditadura é uma coisa horrível, Olha coisa que terrível. legal, né? Nós temos, acho que, a mesma idade. Talvez ele tenha um pouquinho menos, um pouquinho, não sei. Mas umas 60 aí. Eu sou de 61, ele também vivi também toda a adolescência, infância e adolescência na ditadura militar, né? Vamos ver o que ele vai falar. Horrível. O Sérgio Brito mesmo, meu querido amigo, o pai dele foi exilado, né? O filho do Almino Afonso era ministro do O filho, as filhas do Alan dos Santos, né? Alan dos Santos foi exilado também, né? E outros, entre outros mais, Oswaldo Eustáquio, filha dele aí sofrendo um monte, tá também exilado na Espanha, o outro está nos Estados Unidos, tá cheio de exilado, filho. Não sei se tu sabe disso. Tu sabia disso? Né? Rodrigo Constantino não pode vir para o Brasil, Paulo Figueiredo não pode vir para o Brasil, dentre tantos, a juíza lá, Grilo não pode vir para o Brasil. Muita gente, cara. Muita. Rei Bianchi, humorista, não pode voltar para o Brasil. Loucura, né? Será que tu não sabe disso aí? Às vezes me pergunto, será que esse cara não sabe disso aí? Porque eu considerava titãs pessoas inteligentes. Faz tempo já que não considero. Porque esses caras não sabem disso, eles não sabem da censura, eles não sabem que eu tenho que medir palavras aqui para falar. Quem é de direita não pode falar nada. Será que ele sabe que meu canal no YouTube está em Shadowban, que eu já tive. Será que ele sabe disso? Será que ele sabe que a gente não pode falar nada sobre a corte cruel? Será que ele não sabe disso? Será que ele não sabe que durante as eleições o Biruliro foi proibido de falar tudo? Até de dizer que o Tragolaço era ladrão e que era, foi tirado da cadeia? Um monte de coisa que ele foi proibido e o outro podia chamar ele de genocida, de tudo. Será que ele não sabe disso? Eu não sei. Eu gostaria de. Eu perguntando, tu tá sabendo disso aqui? Ele, pelo jeito, apoiou. Ele acha que aquilo ali foi o golpe do dia 8.
Mas ele acha que golpe se dá aos domingos com um monte de senhor, senhora, vendedor de balão, sem arma nenhuma? Ou ele é mentiroso e vai dizer que estavam com armas? Que você vai domingo, que nem tem ninguém lá, que as pessoas estavam lá fora. Será que ele não sabe que tinha infiltrados de dentro para fora, quebrando tudo? Será que ele não sabe que o dinossauro também, que nem ele, dinossauro, escondeu todos os vídeos e não quis mostrar nunca? Será que ele não sabe disso? Será que ele não sabe? Eu não sei, eu queria saber se ele não sabe ou se ele é só mau caráter. Jango. E o Brito foi alfabetizado no Chile. E também tiveram que sair do Chile depois que o Allende caiu. Então, quer dizer, a ditadura é uma coisa horrível. Tu ouviu E o a que eu gente falei? viveu isso. Eu sou filho de professores universitários, a gente Não vivia. aprendeu nada. É, ficava sabendo de histórias de professores que eram presos, que iam para o exílio, tudo isso. Filmes que a gente não podia ver, discos que a gente não podia comprar porque eram proibidos, músicas. Aqui tu sabe que do Brasil Paralelo censuraram antes de sair o troço? Tu sabia disso? Que não pôde, a gente até hoje não assistiu o documentário da Brasil Paralelo, porque fizeram uma censura ali. Até segunda-feira tem uma censura. Tu sabe disso, cara? Em que planeta tu tava? Tu é esse ET que veio agora, que desceu lá no Mike Leão? Tu é um ET do Mike Leão? Onde é que tu tava? Que tudo isso que tu tá falando, que tu combateu e todo mundo achou errado, todos nós, tu não vê que tudo isso daí, que tu tá apoiando? Como que tu que vivenciou tudo isso, como eu, que jamais queria aquilo de novo, tô vendo tudo acontecer de novo, e eu sou contra, e tu é a favor? Tu tá apoiando, tu apoia esse cara que tá no poder, anti-CMMI, que não quer combater os grupos narco, trafifi. Tu também dá teu apoio para o Ramamamamás? Tu apoia grupos terroriri também? Tu é anti-CMMI? Tu é a favor? Tu acha legal que o filho do Tragolaço recebeu mesadas agora do, dos velhinhos aposentados, do rombo do INSS? O cara tá fugido, esse não tá asilado, tá fugido. Tu vota nesse cara, que o irmão dele era do sindicato, de um dos sindicatos que mais roubou. Tu é a favor disso? Agora, tendo passado tudo isso que tu tá contando, todo vai continuar contando aí? Fala pra mim, burrinho. Né? Tem o caso, o próprio Bichos Escrotos, no disco Cabeça de Dinossauro, ela é censurada para execução pública. Então era uma palhaçada aquilo passar para o Departamento de Censura Federal. Então sempre fomos Pelo muito menos passava, contra. né? Tu podia mudar. Aqui não, aqui eles te banem completamente, tu perde o canal. Lá censurava o teu disco, uma música terrível também. Mas era uma música, até eu tive música censurada, em 85. Mas agora não, agora tu é banido, o teu canal, tu é preso. Tem um cara preso, vários, que não fizeram, não roubaram nada. É, Bolsonaro. Rápido, me diz o que ele fez. Tu não consegue, porque ninguém sabe. Não fez nada. Não desviou, não teve corrupção, não fez nada. Ele liderou um golpe que não existiu mesmo sem estar no Brasil. Né? Tu sabe disso? Tu tá sabendo disso não? O Felipe que tá Martins, aquele que foi preso, tu sabe da história dele, que teve solitária, tudo por causa de uma viagem que disseram que ele foi para os Estados Unidos, não foi, porque ele não quis delatar ninguém, que ele não tinha nada para delatar. Sabe do Mauro, assessor do Biruliro, que ameaçaram a mulher dele, o pai dele, a filha mais velha dele, se ele não dissesse que os caras queriam? Mauro Cid? Tu sabe disso? Ou isso é mau caratismo ou é falta de informação? A ditadura, a favor da democracia sempre. Mas eu lembro que ali nos anos 90, por exemplo, eu cheguei uma vez a fazer campanha para o Mário Covas, por exemplo, que era um político que eu gostava muito. Então tinha uma centro-esquerda, tinha matizes gostava, né? Aí era da legal. esquerda, do socialismo. Aí era bom. Hoje em dia a coisa caminhou muito para uma questão que é a extrema-direita, porque a chamada direita democrática desapareceu, toda a direita está submissa ao... Eu queria saber o que é extrema-direita. Eu posso te responder o que é extrema-esquerda. Extrema-esquerda é colocar negros contra brancos,
pobres contra ricos, homossexuais contra heterossexuais, mulheres contra homens. Eu sei que é invadir, né, a propriedade alheia, o que o MST faz, o que o Bolis faz, quebrar laboratório, matar animais, roubar animais, botar fogo na estátua do Borba Gato, quebradeira lá nos Três Poderes, isso sim, quebradeira, com ataque até a militar, soldados lá, até policiais foram feridos. Isso eu sei, fogo em pneu, comandados ali pelo Boulos, isso eu sei o que é. Vamos fazer um inferno, vamos fazer o diabo para conseguir não sei o quê, os fins justificam os meios, a metodologia toda de esquerda, mentira diária sobre tudo, mudar o nosso eixo diplomático do Brasil, nos colocar agora só com ditaduras, tudo isso é extrema esquerda. Agora a extrema direita eu não sei nada, porque eu não respeito total as instituições, ninguém desrespeita as instituições, a gente pode não concordar com quem dominou a instituição, quem está na corte cruel hoje, que é ditador. Temos mais de um ditador aqui. Tem concorrência entre ditadores. Mas parece que esse sujeito não sabe. Tu, para mim, tu é o ET do Mike Leão. Tu veio lá no camping voador, no resort voador. Para mim, tu veio. Ao bolsonarismo. Existe a esquerda democrática do PT e do Lula. Uau! Então eu vejo muito Democrático. claro assim que é preciso que a gente vote contra, né, que a gente vote na esquerda contra o golpismo. Todos esses outros candidatos da direita se comprometem a dar anistia para o Bolsonaro, para os golpistas lá de 8 de janeiro. Eu acho isso uma ideia inaceitável. E agora, essa Ficou velho, tua né? franqueza, O né? cara que diz isso, ele ficou muito velho. Coitadinho. Esse cara, olha, coitadinho. Isso. Cara, nós estamos falando do Titãs. É um cara do Titãs dizendo isso. O que aconteceu com essas pessoas, cara? O que aconteceu com essas pessoas? Ele está chamando ele não quer dar anistia. Ele que foi de uma época que teve anistia para gente braba mesmo, que entrou com arma, que sequestrou embaixador americano, que matou gente, que assaltou banco. Esses, mesmo assim, receberam anistia. Ele não quer dar anistia para Débora do Batom, esse homem. Ele não quer dar anistia para Débora do Batom. Ele acha legal que o Clesão tenha morrido. Esse cara aí do Titãs. O que houve com essas pessoas? O que aconteceu com as pessoas? O que aconteceu com os cérebros? Como é que essas pessoas nos enganaram tanto tempo? Como é que pode? E teu posicionamento claro custa simpatia ou antipatias, né? E tem gente que certamente não vai detestar o que você acabou de falar. Sim, E pode custar alguns shows. show não. Assim, o que a gente vê nos fãs, é interessante a gente ver, às vezes, que a gente tem fãs bolsonaristas. Como é que pode, mais, assim, com as letras que a gente sempre fez, o cara não deve estar entendendo direito, porque a gente sempre foi claramente a favor dos direitos individuais, contra Tu não tá entendendo, cara. Não existe na esquerda direito individual, cara. Virou tudo uma massa apolentada, com o cérebro plano. São todos apolentados. Olha a juventude que tem aí, cara. Tu não tá vendo as universidades do jeito que estão. Não existe direito individual na esquerda. Na direita, assim, tu não tá entendendo nada. Sério, há uma perplexidade para mim muito grande ouvir esse cara dizendo isso, porque eu não acredito que ele esteja mentindo. Eu acredito que ele acredita nisso que ele está dizendo. Isso que é o pior disso. Ele realmente acredita nisso. E, portanto, eu vejo assim, uma ignorância da parte dele. Ele não tem, a visão dele está tapada, metade tapada. É um olho só que está enxergando. Ele não enxerga todo o outro lado. É perplexo isso, é complexo. É gente nas quais eu, pelo menos, acreditava, achava legal, e eu vejo que aconteceu alguma coisa no cérebro dessas pessoas que impede que ele veja uma outra coisa, que ele veja a realidade. É um cara que ficou num passado. Nada que está acontecendo ele está vendo. Ou está vendo com um olhar de outrem, que é um olhar parcial, por um lado só.
deturpado. É o típico cara que chama o adversário de fascista, sem entender o que significa o fascismo. É o tipo do cara que é capaz de chamar, como a esquerda está fazendo, alguns judeus de nazistas, que é uma coisa completamente nonsense. Entende? É capaz desse cara estar defendendo grupos terroriri. É capaz desse cara estar defendendo Ramamamamamás. É capaz pelo que ele está dizendo. É capaz. É incrível isso. O reacionarismo, né? Então, então, às vezes a gente faz algumas publicações e perde alguns seguidores, mas isso é nada perto da questão muito mais importante, que é a gente conseguir defender a democracia no momento que ela está sendo atacada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quando a gente vê o Trump, né, ensaiando se meter nas eleições daqui, países da América Latina também, indo, né, a Argentina com o Milei, a Colômbia agora, Não, países todos, da Europa. Paraguai, Então, acho que mais do que nunca a gente tem que Bolívia, estar Peru. firme defendendo a democracia. E eu acho assim, Coitado, cara. para nós da classe média, abastada, nem faz tanta diferença. Mas o trabalho que a esquerda faz para as pessoas desassistidas é fundamental. Qual? Então é preciso Qual? essas pessoas que votam na direita Qual, filho? Qual é esse trabalho que é feito? A não ser roubar das pessoas, destruir a economia, inflação, mentir que vai dar isso, vai dar aquilo, a inflação explodindo. Assiste os vídeos feitos pelas pessoas dentro do supermercado, cara. Que planeta tu tá? Tu é o ET do Mike Leão? Tu é o ET do Mike Leão? também que entendam como é importante para um país como o Brasil, com essa desigualdade social, que esses programas sociais para os desassistidos permaneçam. É preciso a gente dar atenção para isso. Ô, Tony, eu acho que na sua geração do rock nacional e desse momento de redemocratização também, alguns, né, artistas, até mais do que eu esperava e desejava, apoiaram alguns retrocessos autoritários. Sim, e acho que alguns canhotinha. até amigos próximos, né? Outra canhotinha. Como foi ver isso acontecer? Eu Porque deve ser barra. com bastante decepção, assim, porque um exemplo claro que é o Roger do Traje, por exemplo. Roger. A gente iniciou a carreira juntos, a gente fazia encontros, assim, e eu lembro que a música Inútil, até, ela foi usada na campanha das Diretas Já. O Ulisses Guimarães chegou a citar o Inútil, né, como um exemplo do povo reclamar que nós não sabemos escolher presidente e tal. Virou inútil, cara. E quando eu vi artistas como o Lobão, né, o Roger, apoiando a direita, eu fiquei muito decepcionado, que para mim o rock tem muito a ver com a liberdade, com uma visão democrática da vida. Não, foi o que eles continuaram fazendo, filho. Eles continuaram com essa ideia. Exatamente isso. O Roger hoje é um cara, né, aclamado pelas pessoas. O Lobão, não sei o que aconteceu com ele. O Lobão não dá para confiar. Uma hora tá aqui, uma hora tá ali. Pau meia bomba. É meia bomba. Foi sensacional. Virou meia bomba, cagalhão. Né? O cara que falou tudo que falou e depois pula fora. Enfim. Agora, mas teve seu valor. Agora, o Roger é sensacional. Cara, pega a visão. O Roger é o QI lá em cima, meu amigo. É sabido que o QI do Roger é estourado. Onde é que lado ele tá? Que lado ele tá, burrinho? Não, eu tô convencido que tu é o ET do Mike Leão. Tô convencido, cara. Vida, com respeito a direitos individuais. Então, as bandas que influenciaram e inspiraram os Titãs foram bandas como The Clash, The Who, bandas que colocavam a questão política e social também nas letras, e a gente sempre fez isso de uma maneira muito vigorosa, né? Então vejo com decepção sempre. Eu acho sempre que tem alguma coisa que está sendo mal entendida por eles. Às vezes algumas discussões acabam tomando uma dimensão muito grande, mas eu acho que se você para pensar, é inaceitável que a gente veja pessoas pedindo volta da ditadura ou que cogitem
dar anistia para esses golpistas, estiveram próximos, muito próximos de dar um golpe de Estado no Brasil. Acho isso absurdo, assim. Coitado, cara. Será que foi doença? Temos tempo para mais uma pergunta nesse bloco. Vamos ver se a Rapidinho. pergunta tem a ver. Bom, rapidinho. Ah. Não, mas deixa eu. Ai, ai, ai. Deixa eu voltar perigoso, um pouco para a música, então, só para a gente amarrar uma questão Vai, que é. Tchau, não queremos música. Eu estou muito impressionado. Eu estou muito impressionado. É uma visão completamente ao contrário, né? Ele está falando ao contrário. E eu volto a dizer, ele não está falando para inventar, ele acredita nisso que ele está dizendo. Só que é completamente ao contrário. O cérebro desse cara deu um 360, cara. Esse cérebro desse cara deu um 360. Tony Bellotto é o ET do Mike Leão. Eu não tenho mais dúvida.